Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã e Haddad se cacifou de vez junto, pelo menos, ao mercado financeiro para concorrer à vaga de Lula, ou seja, a reeleição, a sucessão de Lula, caso o atual presidente decida não concorrer. Não se pode deixar de levar em conta que o Lula vai estar com 80 anos quando for disputar a própria reeleição ou quando chegar ao fim do seu mandato. E Haddad, pela aceitação enorme que conseguiu, ao menos entre o mercado financeiro e os agentes econômicos, inclusive a mídia, acaba se cacifando para uma eventual falta de vontade de Lula de concorrer à sucessão de si mesmo. Se ele não concorrer, Haddad fecha 2023 como nome do PT para 2026. À frente do Ministério da Fazenda, Haddad se consolidou ao longo do ano como o principal nome do governo para a sucessão de Lula. Se a eleição de 2026 fosse hoje, e Lula dissesse que não concorreria, o candidato natural para a sucessão seria Fernando Haddad. O ministro da Fazenda se consolidou ao longo do ano como o principal nome do governo para a sucessão, em parte pelo desempenho à frente da pasta, em parte pelo que ocorreu com seus principais concorrentes, que foram bastante, vamos dizer assim, criticados, não é? A diferença de Haddad, que realmente é só elogios por todos os lados. Talvez não tanto dentro do próprio PT, né? Tem muita gente do PT que não gostou das medidas que o Haddad aprovou, achando que é muito neoliberal, etc. Mas entre o mercado financeiro, mídia, esse apoio que ele tem já evita uma campanha uma campanha contra, se ele for disputar a sucessão de Lula. O Flávio Dino foi para o Supremo e realmente seria um nome importante, mas agora ele tem um voo mais alto. Rui Costa arrumou muitos inimigos no governo. Simone Tebet e Geraldo Alckmin ficaram longe dos holofotes, então continuam apagados, né? Não tem voto para tentar um voo assim. O Haddad já foi candidato a presidente, então isso facilita. Camilo Santana, não se vê falar dele, né? A gestão dele é considerada meio apagada no Ministério da Educação, o que parece ser injusto para quem conhece bem o trabalho, mas seja como for, o que importa é a versão e não o fato. Advogados investigados pelos atos de 8 de janeiro estão com medo do novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Ou seja, o bolsonarismo se arrependeu, basicamente, de apoiar o Gonet para a Procuradoria-Geral da República, se fiando naquela conversa que surgiu dentro da própria esquerda, de que o Gonet seria muito de direita, tal. Então ali o bolsonarismo não teve dúvida, foi lá e apoiou o Gonet fortemente, tanto que na sabatina no Senado ele teve um desempenho poucas vezes visto naquela casa. Ele foi aprovado por 65 votos a 17, muito melhor que o Flávio Dino. E coluna de Hélio Gaspari na Folha e no Globo deste domingo mostra o roteiro todo da festa da Selma. E a festa da Selma foi a senha para os atos golpistas de 8 de janeiro. E eles contavam com uma operação de garantia da lei e ordem para tirar o poder de Lula, passar para os militares, porque a GLO, esse tipo de operação, tira o poder do gestor do executivo e passa para os militares, onde ela foi implantada. Uma vez implantada em Brasília, o Lula viraria uma espécie de rainha da Inglaterra, enquanto os militares comandariam durante a vigência da tal GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem.
Com isso, o que aconteceria seria a impossibilidade de Lula reassumir o cargo. Diz a coluna de Hélio Gaspari no Globo e na Folha: o 8 de janeiro de 2023 buscava o caos para obter um decreto de garantia da lei e a ordem, colocando tropas na rua sob o comando de algum militar. Uma semana depois da posse de Lula, a insurreição precisava de desordem, situação com a qual Jair Bolsonaro sonhou várias vezes durante seus 4 anos de governo. Nas mensagens trocadas nos dias que antecederam os ataques, falava-se em bloqueio de estradas, paralisação de refinarias e, finalmente, a festa da Selma, com a invasão do Planalto, do Congresso e do STF. O golpe dependia da decretação da GLO. O ex-vice-presidente, general e senador eleito Hamilton Mourão pediu, que era vice do Bolsonaro, claro, pediu a operação porque dela o poder não retornaria de novo ao presidente que recém havia assumido. Então aqui a história vai sendo contada e nas próximas semanas, a partir de hoje, o Brasil vai rememorar a intentona golpista de 8 de janeiro, que emulou ipsis literis a sua congênere norte-americana que ocorreu em 6 de janeiro. Justiça boliviana impede Evo Morales de concorrer nas eleições de 2025. E isso não é pouco. Não é? A Corte Constitucional, o Tribunal Constitucional da Bolívia, simplesmente negou a Evo Morales a possibilidade de disputar um novo mandato e quer impedir essa história de reeleição indefinida. Então, realmente é um momento bastante surpreendente, porque imaginava-se que na Bolívia não haveria mais empecilho para Evo Morales. O ex-ministro do Supremo, Aires Brito, diz que o principal alvo do 8 de janeiro não era apenas a presidência. Concomitantemente com a tomada do poder na presidência, a destituição do STF era um dos objetivos principais, se não até mais forte que a tomada do poder. Por quê? Porque muitos dos bolsonaristas, além do próprio Bolsonaro, estavam sendo e continuam sendo investigados no STF por crimes diversos que todos nós conhecemos, e somente destruindo o tribunal, prendendo os juízes, é que se poderia evitar a prisão que vem aí de todos eles. Michele Bolsonaro não quer disputar o Senado pelo Paraná, uma cadeira no Senado pelo Paraná no lugar de Sérgio Moro. Simples assim, ela não quer mudar para Curitiba, coisa de dondoca, né? Recurso para reverter a inelegibilidade de Bolsonaro está nas mãos, sabe de quem? Do Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula. Bolsonaro anda muito sem sorte. E o Barroso atribui crise do STF com o Legislativo à eleição da bancada bolsonarista, impressionante, a maior bancada em 24 anos no Congresso Nacional, e a força da extrema-direita no Legislativo brasileiro é algo que assusta o mundo, é o que diz o Barroso nessa reportagem. E simplesmente é uma catástrofe o que está acontecendo no país. Mesmo a população que votou corretamente em Lula parece não ter a menor noção do que significa o poder legislativo, e muitos elegeram gente que inclusive está formando essa maioria gigantesca da direita e da ultradireita no Congresso Nacional. PT e PSDB, vejam que ironia, devem terminar juntos, eles estão para formar uma aliança. O PSDB, inclusive, já está numa aliança com o PSOL, né?
E o PT tem uma aliança com uma federação com o PCdoB e outros partidos, e agora essas duas federações podem se fundir para tentar tornar a esquerda menos frágil no Congresso, mas a esquerda precisa tentar entender por que é tão fraca no legislativo. Talvez seja a hora de a esquerda tentar atualizar um pouco o seu discurso, porque o eleitor não quer nem ouvir falar. De volta à normalidade, mas falta punir os golpistas, os militares golpistas. Muitos estão sendo processados, a justiça vai seguindo o seu curso, mas é muito perigoso para o país que os militares golpistas, que foram os grandes fiadores de toda a intentona golpista de 8 de janeiro, estão impunes e nem sequer estão sendo investigados. E a Prefeitura de São Paulo, como quase todo mundo que é daqui, da capital paulista, pode intuir ou poderia intuir, tem problemas seríssimos nas suas contas, principalmente com os famigerados restos a pagar. Ano que vem, muita falcatrua da atual prefeitura vai vir à tona. Lula fecha 2023 com alguns erros, muitos acertos e dados positivos na economia. Essa matéria nem parece ser do G1, que é da Globo. A matéria é cheia, repleta de elogios a Lula, e realmente é surpreendente como as coisas mudaram no Brasil. PSDB e PT se aliando e a Globo elogiando Lula dessa forma tão intensa. E vem aí uma federação muito preocupante, a Superfederação no Congresso Nacional, com 151 deputados. É uma coalizão de centro e extrema-direita, né? De centro-direita e de extrema-direita, porque os republicanos não pode ser considerado, nem o PP podem ser considerados hoje em dia muito de centro-direita. A União Brasil é mais de centro-direita. Seja como for, é uma desgraça para o Brasil essa força da direita no legislativo. E a culpa disso não é de ninguém mais além do senhor eleitor. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.